Paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de começar hoje falando com vocês, dizendo que esta live, esse vídeo, está sendo gravado para a gente falar sobre Provérbios, né, que é a nossa leitura bíblica que nós fazemos toda terça-feira através de um irmão. E hoje é o meu dia, então eu vim aqui falar com vocês hoje desse livro de Provérbios e nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2. Amém? Eu espero que vocês acompanhem aí junto com a Bíblia. Eu vou ler aqui na minha versão NVI e eu gostaria que vocês acompanhassem aí. Gostaria de fazer uma oração só para a gente começar. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nós através da sua palavra. Foi o manual que ele deixou, né, para que nós que seguimos a Cristo possamos também receber essas orientações. Deus, ele é tão grandioso, ele fez todas as coisas, ele planejou todas as coisas, que ele pensou até na forma com que nós tivéssemos essas instruções, essa orientação através da Bíblia, né? Porque se a gente for pensar, a Bíblia é só uma parte do que Deus deixou para nós. Falando de um Deus tão grandioso, um Deus infinito, um Deus onisciente, onipresente. E essa é uma parte do plano dele, que foi deixar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, através do livro da Bíblia, para que nós possamos aprender, para que nós possamos receber todas as orientações através dela. Ele pensou nisso porque essa é a capacidade que o ser humano tem para poder aprender, né? Para poder, de uma forma didática, ler e entender. Apesar da gente também nunca esquecer de que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que foi também o que ele deixou para nós aqui, para que nós possamos ter essa conexão com ele também, através do Espírito Santo. Nós sabemos disso também. E aí, através do Espírito, nós conversamos, nós temos relacionamento com Deus, nós temos intimidade, nós temos conhecimento, nós adquirimos entendimento, nós adquirimos sabedoria, que é do que a gente vai falar hoje aqui em Provérbios do capítulo 2. E Deus, ele pensou em tudo, né? Ele pensou na forma que ele deixaria o Espírito Santo, né, dentro dos nossos corações, e assim também a forma que ele deixou através da palavra dele, que é a Bíblia. Vou mudar aqui. Pronto. Tá funcionando? Troquei o fone que estava ruim. Bom, vamos lá. Agora eu acredito que eu tinha um fone aqui que estava com problema e eu não sabia qual que era. Então agora está tudo certo. Bom, como eu estava falando então, eu vou seguir aqui começando orando. A paz, Senhor. Alexandre. Então nós vamos aqui seguir, eu vou fazer uma oração para a gente iniciar a palavra do Senhor, falar um pouquinho de Provérbios 2. Amém? E conforme as pessoas forem entrando, depois elas seguem de onde nós estivermos e este vídeo também ficará gravado. Eu creio que a pessoa que tiver a oportunidade de ouvir futuramente, em uma outra oportunidade, será impactada tanto quanto hoje. Eu acredito que o Senhor, ele move todas as situações
E nós estamos aqui para usar essa forma que Ele nos deixou para falar da palavra dEle. Então, eu vou orar e nós já começamos a falar de Provérbios 2. Senhor, eu quero te agradecer nesta noite por esta oportunidade, por este momento, Pai. Porque o Senhor está aqui, porque o Senhor é o Deus presente em nossas vidas, o único que merece toda a honra e toda a glória. E nós estamos aqui hoje, Senhor, para falar da Tua palavra, daquilo que o Senhor deixou para nos orientar, para nos guiar. E nós queremos, Pai, nos aprofundar cada vez mais, entender cada vez mais, Te conhecer cada vez mais. E também, Senhor, principalmente, ter a sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender mesmo, abra o nosso coração para o entendimento, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, a forma que o Senhor deseja me usar nesta noite para falar com os meus irmãos que aqui estão ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, conduza toda esta reunião de hoje, toda esta conversa e bate-papo que nós teremos agora sobre a Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço a oportunidade, te agradeço por estarmos aqui hoje. Senhor, usa mesmo, fala no meu coração aquilo que o Senhor já revelou e aquilo que o Senhor ainda deseja revelar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu entrego esta noite, eu entrego a vida dos meus irmãos que aqui estão ouvindo. Eu entrego a vida deles em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa visitar cada um deles, visita mesmo o coração deles, Pai, para que eles possam ter essa intimidade contigo, esse desejo de Te buscar, esse desejo de Te adorar, esse desejo de estar na Tua presença, Senhor. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus, eu Te entrego esta noite em Tuas mãos. Amém. A paz, Beth. Bom, vamos lá. Hoje, então, eu vou ler aqui para vocês, dando continuidade toda terça-feira em Provérbios, como eu falei no começo, e hoje nós estamos no capítulo 2. Então, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, o início de Provérbios 2, que diz o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Eu vou ler até aqui, que é até o versículo 5, só para falar um pouquinho. Então, quando a gente lê aqui, e quando a gente abre a Bíblia, na versão que eu estou lendo na NVI, fala nesse capítulo sobre o valor da sabedoria. O valor que a gente realmente dá para a sabedoria. Qual que é essa sabedoria, né? Muitas vezes a gente acha que sabedoria é ser só inteligente, ou ser intelectual, ou ter conhecimento de coisas, de livros, de literatura, coisas do tipo. Onde, na verdade, a sabedoria que está sendo dita aqui nesse livro de Provérbios 2 é a sabedoria de Deus, que não é sabedoria de inteligência. Na verdade, é uma sabedoria que a gente busca a orientação de Deus, né? Quando nós buscamos essa orientação em Deus, é onde nós estamos buscando termos essa sabedoria. E aqui ele fala que, no comecinho, se você aceitar as minhas palavras, ele fala aceitar as minhas palavras, que seria o que ele deixou para nós, através da sua palavra, que é o que está na Bíblia, que é o que está na palavra de Deus, que são as orientações que ele deixou na palavra de Deus. E aí ele segue falando, guardar no coração os mandamentos.
Quando a gente fala de guardar no coração os mandamentos, a gente fala nitidamente aqui até da palavra coração, né? Porque quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de sabedoria, quando a gente fala de entendimento, de buscar, de conhecer, de entender, compreender, e quando é relacionado a Deus, não tem outra forma de entender Deus se não for através do coração. Porque, de certa forma, a gente precisa crer, a gente precisa ter fé, e é só através do nosso coração mesmo que a gente vai ter esse entendimento, essa fé, que a gente vai buscar, que a gente vai compreender, que a gente sabe quem é Deus. E aí eu até te pergunto, será que a gente sabe quem é Deus? Muitas vezes muita gente ainda tem dúvida de quem é Deus. Será mesmo que a gente sabe quem é Deus? Quem é esse Deus que todos falam? Quem é esse Deus que a Bíblia fala? Né? Deus é aquele que criou tudo, que fez tudo. Deus é bom, né? E quando a gente fala que Deus é bom, muita gente ainda tem muitas formas de enxergar Deus como um Deus religioso, né? Que talvez ache que Deus está olhando para ele de lá de cima e falando que você não consegue, que você realmente é isso, que você é um fracasso ou que realmente você não é amado. Muita gente entende Deus dessa forma como um castigador, como um Deus que está lá em cima olhando como um juiz, né? Que está lá em cima falando assim, olha, se você não fizer isso, você vai ser penalizado, ou achando que tudo que acontece de mal na vida é porque Deus permitiu, né? E, na verdade, a gente tem esse entendimento de Deus de uma forma meio distorcida. Porque Deus nada mais é do que bom. Simples assim. Deus é bom. Deus, ele fez todas as coisas porque achou bom. Porque ele é bom. E assim ele fez a mim e a você. Porque ele achou bom. Deus teve prazer em nos fazer. Então é por isso que ele é bom e é por isso que ele nos ama. E aí as pessoas, muitas vezes elas se perguntam, né, sobre esse Deus que eu comentei agora, sobre esse Deus castigador, né? E na verdade chega até a perguntar assim, se esse Deus é bom, por que tem tanta ruindade no mundo? Por que tem tanta maldade no mundo, né? Se ele é um Deus bom, por que ele não acaba com a maldade que tem no mundo? E, na verdade, se a gente for pensar, Deus é tão bom que ele não faz isso, porque se ele for eliminar a maldade do mundo, ele vai eliminar a mim e a você, porque nós somos seres humanos e nós temos, né, essa natureza pecaminosa. Nós somos, né? Por mais que a gente tente andar, aqueles que já estão no caminho do Senhor, que já estão seguindo, nós somos seres humanos, nós temos a natureza pecaminosa, nós erramos, nós pecamos. Mas aí é onde entra a grandeza de um Deus bom. Ele está lá, disponível a te perdoar todas as vezes, né? Ele está lá e aí ele ainda fala assim, olha, eu estou aqui, eu sou um Deus misericordioso e eu te perdoo, filho. E é aí que entra a nossa parte. E é aí que entra a nossa parte de entender o Deus bom, de chegar ao temor do Senhor. Porque aí eu entendo, né, que esse amor, esse Deus Pai, esse Deus que olha por mim, que me fez com a sua imagem, a sua semelhança. E aí quando eu entendo isso, é onde vem e encaixa o temor do Senhor. Porque Deus me conhece porque Ele me fez.
E quando eu conheço a Deus, isso encaixa. E aí eu temo ao Senhor. E temer ao Senhor é isso. É quando nós, de todo o nosso coração, quando o nosso coração, ele entende mesmo quem é esse Deus. E aí é quando a palavra de Deus fala, né? A palavra de Deus fala quando você deixa mesmo de siga-me, né? Siga Jesus, venha a mim e todos os seus pecados serão perdoados e não peques mais. Vá e não peques mais. Eu estava tentando lembrar certinho como estava escrito, mas não me veio certinho. Mas é aquele, né? A partir do momento que você aceita os meus caminhos, eu te perdoo. E vá e não peques mais. E aí é esse entendimento que é o encaixe. É quando nós entendemos que Deus é bom, quando nós entendemos que Ele é um Deus misericordioso e que Ele está lá da mesma forma, independente do que a gente esteja fazendo, Ele está lá do mesmo jeitinho, esperando esse coração nosso de entender e de pedir perdão e Ele, de todo amor, perdoar. E aí é quando Ele diz, vá e não peques mais. E aí vem a nossa parte de entender isso e realmente seguir em frente, seguir uma caminhada com Cristo de verdade, seguir uma caminhada buscando essas orientações cada vez mais, se aprofundando, se relacionando, entendendo o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, mas é temer de todo o coração por um Deus grandioso, porque Ele merece reverência, porque Ele merece mesmo que eu esteja aqui tendo a sabedoria de caminhar com Ele, de não seguir caminhos maus, de saber mesmo, de discernir, porque discernir significa saber separar o que é bom e o que é ruim. E se você sabe disso, você não pode, sabendo disso, você pode escolher, você não pode seguir a forma ruim. Escolher você pode, porque eu falei escolher e voltei atrás, porque Deus é tão bom que Ele nos permite escolher. Ele nos permite escolher que você escolha o caminho bom ou o caminho mau. Só que aí, você escolhendo o caminho mau é quando você não tem discernimento. E se você, entendendo, e o entendimento que eu quero dizer é quando você entendeu no coração, que é quando eu falei também, quando a gente fala de coração, quando a gente fala que a gente entende de coração, é porque aí a gente passa a fazer porque a gente entendeu, não porque eu vou ganhar uma estrelinha ou porque eu vou ganhar uma nota boa de Deus. Não é por isto, porque Deus não faz isso. Esse conhecimento, esse entendimento, esse discernimento, ele vem quando realmente nasce no coração, quando realmente vai lá no profundo do coração. E aí é quando a gente fala, eu entendi, então, o que é esse amor, quem é esse Deus, por que eu devo segui-lo, por que eu o amo, por que ele me ama. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que Ele fez um reino, que Ele tem um plano para mim, que é tanto amor pela minha vida, que Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz pela minha vida. Nossa, realmente, eu devo temer a esse Deus mesmo. E esse é o entendimento que vai até o seu coração. E caminhar com Cristo também é caminhar em obediência, em cumprir a palavra dele. Isso é temer ao Senhor também. Quando nós entendemos, quando nós deixamos, quando nós estamos na caminhada cristã, nós também seguimos em obediência, em cumprir aquilo que ele deixou mesmo, como chamado, como descobrindo o nosso propósito para o qual nós estamos aqui na Terra. E aí, como eu li até o 5 aqui, né, que é quando nós chegamos no temer ao Senhor, vou continuar lendo, depois eu vou falar mais um pouquinho. Então, a partir do versículo 6, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, ou seja, a sabedoria ela vem do Senhor. Não está escrito aqui que ela vem de outro lugar. Ela está falando aqui que a sabedoria é
Quem dá a sabedoria é o Senhor. Então, a partir do momento que Ele dá, eu tenho que buscar. Então, para entender, eu tenho que buscar, porque só vem dele. E da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, com o escudo protege quem anda com integridade, até porque sabedoria tem a ver com ser íntegro, pois ele guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, porque isso vem da sabedoria de Deus, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria, ela entrará em seu coração, que é o que eu estava falando aqui no começo. Se não entra no coração, não é sabedoria, é só um conhecimento que você teve de algum vídeo, de alguém que falou alguma coisa, e aí você teve esse conhecimento como qualquer outro conhecimento que você teve ou aprendeu em uma escola, né? Escolas que eu digo que falam de matérias, português, matemática. Então, na verdade, esse conhecimento não é como uma escola normal, que você aprende português, história, geografia. É um conhecimento que desce para o coração. Pois a sabedoria ela entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal e exultam com maldades dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. O que ela procura jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Ou seja, aqui, né, eu li mais um pouquinho, fala do contrário do que a gente estava falando no início. Então, aquele que não anda em sabedoria é aquele que escolheu o caminho, né, por seguir talvez os seus próprios conhecimentos, por andar na sua própria sabedoria, por achar que é sábio, então ou esperto, ou eu não preciso, né, de ninguém, ou eu não preciso de Deus, então eu vou seguir aqui o meu caminho. Esses são os que seguem por caminhar nesses caminhos tortuosos, e aí vem as consequências. E aí é onde a gente se pergunta, né? Poxa, mas se Deus é bom, por que isso acontece, né? E aí é quando a gente precisa olhar um pouquinho para nós, para as nossas ações, para a nossa vida. O que a gente vem fazendo? O que a gente escolheu muitas vezes? Quais as decisões que eu tenho tomado? E tenho tomado decisões com sabedoria de Deus ou decisões da minha própria vida? E aí é onde eu me deparo com situações, com consequências, vamos dizer assim, com consequências que eu não gostaria, ou com algo que está me deixando mal, que está me deixando triste, que eu não estou conseguindo mais sair dessa situação. E aí é onde a gente tem que olhar para a nossa vida, falar assim, peraí, será que eu estou realmente fazendo isso por mim, fazendo isso por si só? É se analisar mesmo, sabe? É olhar para si, para a vida e perceber situações acontecendo e se perguntar mesmo, qual foi a escolha que eu fiz? Onde foi que nessas decisões eu consultei Deus, eu busquei a Deus? Isso eu falo para aqueles que já conhecem, né? Que já estão na caminhada, que já ouviram a palavra de Deus e que já até se batizaram, então já conhece o que é ser nova criatura, ser cristão mesmo. Porque aquele que não tem o conhecimento, a gente até fala que a gente até, né, pode até falar assim, realmente, não, talvez tenha tomado todas essas decisões, essas escolhas erradas, porque nunca ouviu falar,
né, de Deus, nunca ouviu falar da dependência de Deus, nunca ouviu falar que ele pode confiar em Deus, que ele pode ter caminhos justos, que ele pode seguir uma vida justa, uma vida certa, um caminho do bem. Ele nunca foi instruído a isso, né? Mas quando a gente fala de cristãos que já conhecem, que já viveram, que vivem e que até estão dentro da igreja e que buscam de alguma forma, na verdade, isso ainda talvez esteja acontecendo na sua vida de alguma forma ou de outra, porque talvez ainda não tenha tido um entendimento dentro do coração. Muitas vezes a gente precisa se examinar mesmo, a gente precisa buscar mesmo intimidade com o Senhor para saber se nós estamos, sabe, fazendo as escolhas certas, seguindo os caminhos certos, sem deixar sem esquecer de ser íntegro, né, diante do Senhor, ter integridade, saber quem somos em Cristo. Porque se nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós vamos querer sempre agradar esse Deus que nos fez, que fez todas as coisas, que é um Deus bom. É isso que a gente precisa o tempo todo lembrar quem é esse Deus, sabe? Para a gente não cair em mentiras, às vezes a gente faz coisas pequenas, escolhas pequenas para se beneficiar ou para trazer de alguma forma benefícios que não valem a pena, Então é muito importante que a gente possa mesmo se examinar, se olhar e perguntar mesmo para o Senhor, Senhor, eu estou agindo de forma sábia, eu estou sendo sábia, eu estou tendo... Será que eu entendi mesmo que é dessa forma que eu devo agir, que é dessa forma que eu devo seguir? E aí, para finalizar aqui, diz o seguinte, no versículo 20, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Aqui, irmãos, é quando nós temos o entendimento de que essa sabedoria nos guiará para o caminho do bem. Quando nós também temos a certeza da eternidade, daquilo que Deus fez para nós, né? De um reino que a gente nem imagina o quanto ele é maravilhoso. Um reino inabalável, como diz a palavra do Senhor. Então, quando a gente entende que nós vamos para esse reino, nós queremos, sim, de todo o nosso coração, servir a esse Deus de uma forma que muitas vezes a gente até se constrange, porque a gente não sabe nem muitas vezes como fazer, porque ele merece tanto esse temor, que muitas vezes a gente até fala, nossa, Senhor, eu acho que eu deveria fazer mais pelo Senhor. É esse sentir, é esse amor, é sentir esse amor mesmo. É sentir a presença do Senhor mesmo dentro de nós. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que a nossa entrada nesse reino está garantida. Porque nós entendemos, né? Nós entendemos, nós conhecemos, nós nos permitimos, nós escolhemos caminhar com Cristo e ainda assim nós entendemos principalmente quem é esse Deus. Porque muitas vezes a gente cega o nosso olhar para esse Deus. A gente duvida de quem é esse Deus, desse Deus bom, né? Então é essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, do que diz em Provérbios 2. E deixa eu ver aqui se eu anotei alguma coisa.
Bom, era isso mesmo. Resumidamente falando, a sabedoria, ela não é inteligência, como eu disse. A sabedoria de Deus, ela é a sabedoria, uma sabedoria única, aquela que nós entendemos somente através do coração. E quem acha esse conhecimento de Deus, certamente saberá qual que é o propósito da sua vida, para que você está aqui na Terra. Então, que nós possamos mesmo buscar essa sabedoria de Deus, para que nós possamos mesmo viver aqui com toda essa sabedoria de Deus, tendo esse conhecimento, buscando entendimento, tendo discernimento, entendendo quem é Deus, temendo a Deus. Que nós possamos mesmo, meus irmãos, entender que esse Deus é um Deus de amor, um Deus que nos ama, um Deus que quer mesmo o nosso bem, porque Ele é bom. Simplesmente porque Ele é bom. E Deus, uma frase que eu lembro muito, inclusive a pastora Simone fala muito isso, que Deus, ele é um Deus muito resolvido, né? Deus ele é resolvido, Ele não precisa que a gente esteja aqui falando assim, não vou fazer isso porque senão Deus vai desagradar a Deus, né? Vai fazer mal para Deus, ou sei lá, Deus vai me castigar. Na verdade, Deus vai continuar sendo Ele do mesmo jeito. A quem você está se prejudicando se você fizer ou se você não estiver fazendo aquilo que está nos caminhos do Senhor, a consequência, o problema vai ser, na verdade, só daquele que está fazendo. Vai ser prejudicial só para aquele que está fazendo. Vai ser, as consequências virão só para você, meu irmão, porque Deus vai continuar lá, te amando, e ainda assim, quando você perceber que você fez algo que não, que é ruim, né? Algo que você realmente percebeu que brotou no seu coração, de sentir, de pedir perdão para Deus, Senhor, me perdoa por isto que eu fiz, ainda assim Ele estará lá com todo o amor que Ele é, com toda a grandiosidade que Ele é, te perdoando e te falando, meu filho, vem, porque eu estou aqui e eu quero que você esteja ao meu lado. É isso, esse é o Deus lindo, esse é o Deus bom, esse é o Deus que olha por nós e que intercede por nós. Que nós não venhamos mesmo esquecer quem é esse Deus, que nós estejamos sempre dispostos a buscar em Deus essa sabedoria e que nós possamos entender todos os dias que essa intimidade, o relacionar-se com Deus é todos os dias. Todos os dias, irmãos. Quando nós nos afastamos de Deus, muitas vezes a gente se perde nesse processo, nessa caminhada. Então não deixe mesmo, não se afaste mesmo de Deus no sentido de buscá-lo, de aprofundar mesmo na palavra dele, de entender, de ir mesmo no profundo mesmo. Ele quer se relacionar comigo e com você, meu irmão. Ele quer ter essa intimidade para que nós possamos conhecer Ele cada vez mais e que nós possamos caminhar sabendo que nós estamos caminhando com sabedoria de Deus. Amém? Que a sua vida possa ser impactada, que a sua vida possa ser usada como instrumento para alcançar outras vidas e que nós possamos ser mesmo, além de instrumentos de Deus, cartas lidas daquilo que nós declaramos que nós somos, que nós possamos entender e que nós possamos também praticar todas essas coisas. Que nada venha corromper a sua integridade, que nada venha corromper a sua integridade, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham sido... Eu espero que Deus tenha falado aí no seu coração.
A palavra de hoje falou muito sobre o valor da sabedoria, então que nós possamos mesmo dar valor a essa sabedoria e que você se sinta aí abraçado, se sinta amado por Deus. Não esqueça desse Deus bom que Ele é. E eu queria só orar aqui para a gente finalizar hoje, tá bom? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade. Eu te agradeço sim, Senhor, por se revelar a nós. Te agradeço por abrir o nosso coração, por nos dar entendimento, por mostrar mesmo, Pai, quem Tu és. É um Deus bom, Deus maravilhoso, um Deus, Senhor, um Deus que muitas vezes a gente não sabe dessa grandeza. Na verdade, a gente nunca vai saber por completo, mas nós entendemos, Pai, que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que quer o nosso coração, um Deus que quer o nosso coração adorador, um Deus que nos quer por completos e que nós possamos sim, irmãos, sermos completos para Cristo, entregar mesmo a nossa vida, que não seja só entregar um pouquinho ou entregar hoje e amanhã eu não entrego, que nós possamos nos entregar por completo todos os dias. E nós só vamos conseguir, meus irmãos, através dessa intimidade, desse relacionamento com Deus, que nós possamos buscar esse Deus todos os dias para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro a Deus para que essa mensagem de hoje tenha entrado em seu coração e que você tenha entendimento, tenha discernimento e que você tenha sabedoria de Deus para caminhar com Cristo, para ter uma vida mais leve, para que você possa mesmo experimentar grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Eu creio, Jesus, eu creio que muitos aqui serão abençoados, Senhor, com a Tua palavra. Eu creio que muitos aqui serão transformados pelo Teu entendimento, pelo Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa mesmo levar essa mensagem e dar sabedoria a todos, meu Pai. Porque se nós pedirmos mesmo sabedoria, nós sabemos que o Senhor nos dá. E é de todo o nosso coração que nós nos entregamos, Pai, nesta noite hoje. E obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Obrigada, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês e que nós possamos crescer juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Um beijo a todos.